ações do Cruzeiro. Manchete do programa que a mudança de estatuto e que é muito aguardada já tem data marcada, Samuel Venâncio. Boa noite. É isso, Léo Figueiredo, boa noite, Alexandre Simões, amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6 e 18, dia 17 de dezembro, tem até o horário aqui já, ó. O edital será publicado amanhã e dia 17 de dezembro, das 6h30 às 8h30, no Parque Esportivo do Barro Preto, Rua Guajajaras, 1722, a realização da Assembleia Geral do Cruzeiro Esporte Clube para alteração do estatuto em relação à sociedade empresária de prática desportiva profissional. Diz aqui o texto, a alteração se refere ao artigo 1º, parágrafo 5º do Estatuto Social, que passaria a ter a seguinte redação: abre aspas, o Cruzeiro Esporte Clube será acionista obrigatoriamente e de modo permanente na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional, titular de pelo menos 10% do capital social, sendo vedado o registro da sociedade sem a aprovação pelo Conselho Deliberativo do contrato social, fecha aspas. Então, o Cruzeiro, ele coloca em votação para que o clube garanta pelo menos 10% dos 100% que o Cruzeiro tem hoje da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, e com isso o investidor poderia comprar até 90%. É uma mudança muito importante e que visa atender ao desejo do que foi colocado, principalmente pela XP Investimentos. O Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, esteve aqui em Belo Horizonte, de que com isso a chance passa a ser real. Eu disse mais cedo no Rádio Esportes, não que fique mais fácil, mas que vai ficar menos difícil para buscar um investidor. Então, vão votar conselheiros e associados que estiverem em dia com as suas mensalidades. Então, cada conselheiro tem o seu voto com peso, conselheiro benemérito um, nato outro, efetivo e por aí vai até o associado, que tem o voto de peso 1. Então, dia 17 de dezembro, os conselheiros e os associados podem aprovar uma mudança importantíssima no estatuto. A gente lembra também, esses 10% que o Cruzeiro vai garantir é para que não mude nome, cor, marca, escudo, cidade, essas coisas. O clube, então, se resguarda quanto a isso, mantendo os 10% pelo menos. Pode vender menos? Pode. Depende do investidor. Se ele quiser comprar 70% e o clube fica com 30%. Pode ter mais de um investidor, Samuel? Tipo, um compra 60%, outro compra 20% ou não? Tem que ser um investidor? Não, até pode. Lembrando que quem comprar a maior parte é que vai mandar. A última palavra. Sim, que vai assumir o controle total da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Então, por isso a gente fala, Léo, hoje o Cruzeiro chegou num ponto que não tem outra solução para se recuperar. Com essa tá garantido que vai se recuperar? Não tá. Mas é um caminho que pode ser trilhado pelo Cruzeiro para ter grana para pagar as dívidas, para ter receita, para ter investimento, para o clube voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e aí começar este processo de reconstrução para valer. Ó, eu vou dizer uma coisa para a torcida do Cruzeiro, para a direção do Cruzeiro, uma frase que está muito na moda agora, a gente usa muito: foguete não tem ré, sabe? Se o Cruzeiro quiser decolar novamente, não tem outro jeito. Com as dívidas que o Cruzeiro tem, com os problemas que o Cruzeiro encontra hoje, com os problemas jurídicos que o Cruzeiro encontra hoje, é ação na justiça, jogadores, acordo, não tem como o Cruzeiro hoje levantar um dinheiro para ficar livre dessa dívida e poder caminhar com o tamanho que ele sempre teve. Para isso é preciso de um investidor. Para ter um investidor precisa ser atrativo. Para ser atrativo, que ótima notícia traz o Samuel Venâncio de que o Cruzeiro vai colocar uma mudança no seu estatuto, podendo vender até 90%. A conversa era de colocar 51%. Podendo vender até 90%, Alexandre Simões. Não sei se já traz um investidor para comprar os 90%, mas que fica muito mais atrativo para
Para o mercado, olha, você pode comprar até 90% de um dos maiores clubes do mundo. De uma marca gigantesca, de uma torcida apaixonada, de muitos consumidores. Acho que para o mercado vai ser muito bem vista essa mudança de estatuto do Cruzeiro. Simões, boa noite. Boa noite, Léo. E o que eu acho que é fundamental nesse processo que o Cruzeiro vai viver, não sei se você e o Samuel concordam, queria até a opinião suas, principalmente do Samuel, que está estudando um assunto aí a fundo, virou nosso especialista em SAF. Exatamente. Mas você sabe que a estrutura que o Cruzeiro tem para a formação de atletas, claro, enfrentou problemas por causa da crise financeira, questão de mandar os meninos para apartamentos, chegou a ter problema com a alimentação, mas de toda forma, Léo, o Cruzeiro tem uma estrutura muito forte para a formação de atletas, que é um CT exclusivo para a base. Tá? E eu vejo que, aí que eu queria ver a opinião do Samuel, que tem conversado com muitos especialistas, eu vejo a formação de jogadores e a captação de jogadores. Vou dar um exemplo de captação, o que é? É pegar o Ramírez no Joinville com 21 anos, ele jogar no Cruzeiro e ser vendido para o Benfica de Portugal. Eu vejo que a estrutura que o Cruzeiro tem de ter uma Toca 1, que já brigou a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo, que tem vários campos, que tem alojamento, isso pode ser um diferencial para essa questão da SAF, porque eu acredito que o investidor tem como ponto principal de receita justamente a possibilidade de revelação de jogadores. Aí a revelação é não só o menino que chega lá com 12, 13, 15 anos, mas também esse atleta que os executivos do futebol vão ver futuro neles, já com 19, 20, 21 anos, vão vir para o Cruzeiro e vão poder virar receita para esse investidor. Não sei se o Samuel concorda com isso. Então, eu concordo sim, Alexandre Simões, e conversando, o que é a chave disso aí para o investidor? Claro que o Cruzeiro quer trabalhar e tendo agora essa possibilidade de se aumentar, talvez mais ofertas vão surgir para o Cruzeiro e de vários grupos de investimento. O Cruzeiro quer entender qual que é o projeto desse investidor, para não aparecer um que só tem a grana e que não vai fazer nada de atrativo, que vai aumentar o potencial do clube, conquistas e etc. Ou se vai ter um que não vai ser aquela melhor proposta na parte financeira, mas com um projeto imenso. Esportivo melhor. Sim. Então, a ideia é essa. Se vai conseguir, o tempo vai dizer. E o principal, quando o investidor compra, ele passa a ter 100% das receitas, destinando 20% para pagamento de dívidas. E, por exemplo, para um investidor, o que a gente imagina é que esse investidor venha de fora, por causa de valorização do dólar, do euro. Fica muito mais fácil para botar dinheiro aqui, ué. Eu não sei, o termo que eles usam é valuation, né? Valuation. O valor. Que show, hein, Samuel? Tô estudando bem. Mas aí, por exemplo, vai valer tanto. Em euros, em dólar, isso é preço que eles compram um jogador. E o cara passa a ter todo o futebol de base para ele de receita, de investimento. Então, por exemplo, o Vitor Roque, o Cruzeiro tem hoje 50% dos direitos econômicos deste garoto de 16 anos, que tem um potencial absurdo. Se ele vira um jogador profissional e de muito potencial, você vende um Vitor Roque num clube estruturado, né? Hoje o Cruzeiro vende mal, que não está na Série A, enfim. Num clube estruturado, você faz uma ótima venda. Então você já tem aquela receita para ir reinvestindo no futebol. A questão do lucro ao final de uma temporada é se você fechar num lucro e não quiser reinvestir aquilo. Você pode ir reinvestindo, que vai fechar sempre no 0-0, por exemplo. Então, é um atrativo. E agora, conversando com algumas pessoas, a expectativa de isso passar no conselho e no conselho deliberativo, com os associados também, isso pode mudar bem o cenário. Repito, não tornando mais fácil, mas menos difícil todo esse processo para achar um investidor para comprar o Cruzeiro. Para mostrar como tá fácil, de certa forma, achar esse investidor lá fora, o euro hoje tá R$ 6,44. Se o cara bota 100 milhões de euros... Não precisa chegar a isso tudo. Ele já colocaria aí 600 milhões no Cruzeiro. Ele compraria essa boa parte que o Cruzeiro quer vender.
Então 100 milhões de euros. Acho que compraria tudo. 100 milhões de euros. Eu não acho que compraria tudo, não, Samuel. Mas 100 milhões de euros? 100 milhões de euros. Eu acho que compraria os 90. Isso para essa turma que investe em futebol na Europa é troco do pão. Isso é troco do pão para a turma lá na Europa. Para a turma que investe em futebol. E aí o Cruzeiro revela aí um Vitor Roque da vida, que vira um grande jogador aqui. Só nisso aí apura aí uns 30 milhões numa venda para um clube mediano. 20 milhões de euros. Pois é. Então, eu tô dizendo aqui, para a própria XP, não tá difícil achar esse investidor, não. Sabe, é bom investir no Cruzeiro. Para um clube que se organizar e que tiver essa sociedade anônima, o Cruzeiro é um bom investimento no futebol, mas para isso tem que voltar para a Série A. Então investir, base, tudo, mas tem que voltar para a Série A. E uma outra questão. Arremata aí, Samuca. Quando o investidor, você volta para uma Série A, receita de TV, receita de bilheteria, receita de sócio, isso tudo já tem. O investidor vai ser dono disso. E destinando 20% para pagamento de dívida. E em todos esses cenários o Cruzeiro tem o processo que o Cruzeiro pode viver é só de crescimento. O número de sócios baixou de 10 mil. Sim. O público está voltando agora ao estádio por causa da pandemia e as cotas de TV do Cruzeiro são baixas.